Mas que semana, hein? Péssima semana para os bolsominions e ótima para o Brasil. Além da reforma tributária ser aprovada, o Haddad conseguiu, e o Lula conseguiu articular com Arthur Lira, a aprovação do PL do CARF, que é um PL aí, é um projeto de lei, que faz com que o governo consiga captar aí mais de 50 bilhões de reais por ano, que hoje estão sendo sonegados por empresários bilionários bolsominions. Então, vai sair muito dinheiro de ruralista, bilionário, bolsominion, esses aí que estão acabando com o meio ambiente, e vai para os cofres públicos, porque além de acabar com o meio ambiente, esse pessoal também sonega muito imposto. Pois bem, mais uma vitória aí do Haddad. Além desses 50 bilhões, se você pensar que também em julho são 25 bilhões até o fim do ano. A projeção é de 50 bilhões por ano, falta a metade do ano. Pois bem, o Haddad, o Ministério da Fazenda se reuniu nessa semana e eles fizeram o arcabouço para a emissão de títulos verdes. Aí você está falando, pô, Thiago, fala português aí, meu, arcabouço para emissão. Pois bem, quem acompanha aqui o Plantão Brasil faz algum tempo deve saber, eu falei aqui desde o ano passado que tem um negócio trilionário que o Lula tá de olho, que é o negócio de emissão de títulos verdes. Títulos verdes, para quem não sabe, é o seguinte: os países mais ricos do mundo, eles são industrializados. Por serem industrializados, esses países poluem mais o meio ambiente. Porém, esses países jamais tiveram nenhuma responsabilidade com o meio ambiente. Então eles poluem muito mais até do que deveriam, pelo nível de industrialização deles. Eles não fazem uma industrialização verde, como se diz hoje, que é, vamos criar aqui uma indústria, uma fábrica automotiva e vamos tentar não poluir, ou poluir o menos possível. Nada. Vamos criar aqui uma fábrica, qual é a coisa mais barata aí para que a fábrica funcione, para que tenha energia para a fábrica? É o quê? Petróleo? Tá, petróleo sujo, dane-se, vai com petróleo. Opa, tem o quê? Energia de termoelétrica? Pô, é ainda pior, dane-se, se é mais barato. O quê? Queimar carvão? Pô, se é mais barato, dane-se, vamos queimar carvão, dane-se o meio ambiente. O que importa é a gente ter energia para a indústria funcionar da maneira mais barata possível. É assim que fazem os países ricos até hoje, não pararam. Tem muito marketing aí, marketing que faz os Estados Unidos, os europeus, mas não pararam de poluir. Pois bem, como eles poluem muito, esses países fizeram o seguinte, olha, para a gente chegar num nível em que a gente polui o que a gente está recuperando do planeta Terra, a gente precisaria ter muita floresta, só que a gente não tem. Então vamos pagar para quem tem e para quem não polui. Então há países que poluem menos do que recuperam o meio ambiente. Principalmente países que são subdesenvolvidos, países de terceiro mundo, países africanos, países na América Latina, países na Ásia, países que foram explorados aí nos últimos séculos pelos americanos e pelos europeus. Ok, o que acontece? Acontece que de todos esses países, quem tem mais florestas é o Brasil. Quem tem mais crédito para vender é o Brasil. Então, está sendo criado nos últimos 10 anos uma espécie de mercado financeiro de títulos de carbono. Então, o país que quer comprar títulos vai nesse mercado aí, o preço sobe ou desce de acordo com a lei da oferta e procura do mercado financeiro. Ok, estima-se que o Brasil pode ganhar cerca de 1 trilhão em 10 anos, ou seja, 100 bilhões de reais por ano nisso aí, e que isso deve aumentar à medida que o planeta vai aquecendo, que a coisa vai ficando mais urgente, vai aumentando ali os créditos. Eu sempre falei aqui, olha, o Brasil ficar vendendo crédito de carbono e continuar sendo um país que só serve de ser pasto e plantação, para a gente plantar tudo para vender para europeu e americano bem baratinho, e eles se industrializam, eles criam empregos cujos salários são muito mais altos. Imagina você, qual é o salário numa indústria onde você precisa de engenheiros, você precisa de pessoas capacitadas para lidar com maquinário, e qual é o salário do boia fria que trabalha na plantação. Além disso, hoje é tudo automatizado nas plantações aí do Brasil, tem até trator e robô, o trator vai lá e faz tudo, você não precisa nem do cara que fica em cima do trator. Quer dizer, você nem gera empregos com plantação. Então, obviamente, se industrializar para que o país tenha ali sua soberania, para que o país tenha desenvolvimento, para que a população tenha uma situação de vida melhor, a melhor maneira é você se industrializar. Pois bem, o Brasil, eu sempre falei aqui, o que o Lula defende é o seguinte: vamos vender esses créditos, usar esse dinheiro para investir em social, ou seja, saúde, educação, moradia, em geração de empregos e em industrialização, porque o Brasil tem tanto crédito para vender que se o Brasil se industrializar todo, ainda assim o Brasil vai poluir muito menos do que o Brasil ajuda o meio ambiente.
Aí os europeus, eles que lutem, eles que parem de poluir, eles que se desindustrializem para começar a cumprir aí as metas do meio ambiente. O que a gente tem que se sacrificar? Como, né? A gente está sendo sacrificado aí por eles nas últimas décadas, se sacrificar tendo um país desindustrializado, um país que gera empregos que não pagam muito bem, um país que não tem tecnologia. Você vê que quase tudo de tecnologia tem que ser importado no Brasil hoje em dia e nos países da América Latina, tudo mais também, só para que eles fiquem ricos? Não, vamos parar com essa política. Pois bem, então o governo Lula teve uma reunião essa semana no Ministério da Fazenda e aprovaram o arcabouço. Para quem não sabe, arcabouço é a definição de um conjunto de regras e normas para que alguma coisa funcione. É isso que é a definição aí de arcabouço. O Haddad até... Eu não sei porque que eu vou falar... Parabéns, viu, marqueteiros de esquerda? Parabéns, vocês são os piores do mundo. Meu Deus do céu, o Haddad vai lançar um projeto de... Lançou, né? Já foi aprovado na Câmara o projeto de lei, ele chama de arcabouço fiscal. Pô, vai num ponto de ônibus, Haddad, e pergunta para um ponto lotado, daquele com 50 pessoas. Pergunta se tem um ser humano nesse ponto de ônibus que sabe o que é arcabouço. Não sabe. Custa pagar um marqueteiro para colocar um nome bonitinho no projeto, para um nome que as pessoas entendam do que é o projeto, para que as pessoas vejam, caramba, o governo tá funcionando, tá trabalhando. Não consegue. Aí agora, para o crédito verde também, é o arcabouço. O Haddad adorou essa palavra, acho que o Haddad dorme assim, arcabouço. Sonha com arcabouços, né? Pois bem, você vê, eu falo isso porque os marqueteiros de direita, quando vão fazer alguma coisa, o Banco Central Independente, eu não sei o que, autônomo, eles sempre criam projetos de lei ou projetos deles com nomes bonitos. A esquerda vai lá e cria um nome que ninguém tem. Ninguém tem. Você sabia que era um arcabouço? Você sabia a definição de arcabouço a primeira vez que você escutou? Pois bem, a maioria das pessoas vai responder que não. Olha só, se você sabia, parabéns. Aí o que acontece? O Ministério da Fazenda votou e aprovou o arcabouço para a emissão de títulos verdes, ou seja, todo o conjunto de regras de como o Brasil vai emitir esses títulos verdes. O governo Lula tem aí a intenção de, entre setembro e novembro, lançá-los no mercado internacional. Ou seja, os outros países vão começar a comprar títulos verdes do Brasil, e aí o Brasil não vai começar 100 bilhões por ano já em 2023, ou na proporção do ano, em 2024. Mas o que se espera é que até 2030 a coisa comece a subir tanto, que até 2030, ou seja, estamos falando aí de 6 anos e meio, o Brasil consiga 120 bilhões de dólares. Estamos falando aí de quase 600 bilhões de reais. Se você vê que são aí em 6 anos e meio, está quase a média aí de 100 bilhões por ano. Só que a partir de 2026, 2027, a tendência é que aumente, ou seja, até lá sejam uns 80 bilhões por ano e depois aumente 100, 120, 130, 140 bilhões por ano. Esse dinheiro todo o governo Lula está planejando usar. Primeiro, em ações exatamente para que tenha mais economia verde no Brasil, ou seja, que o Brasil respeite mais o meio ambiente, e aí consequentemente tenha mais créditos para vender, porque se você consegue industrializar de uma maneira que você polui o menos possível, você não está gastando seus próprios créditos. Você continua tendo créditos para vender e continua lucrando em cima disso. Segundo, investir em social. Social, quero dizer, saúde, educação, geração de empregos, infraestrutura, tudo que é bom para o povo se chama social. Moradia, assaltar a rua. Assaltar a rua é do município, mas é o governo federal que dá dinheiro. Então, tudo isso, esse dinheiro todo vai ser investido nisso. Então, o Lula e o Haddad estão entrando aí num momento da economia brasileira. E veja, Bolsonaro podia ter feito isso lá em 2019, viu? Podia. Não fez porque não quis. O PL do CARF, que vai dar 50 bilhões por ano, quem mudou a regra foi o Bolsonaro. Quem fez o Brasil perder 50 bilhões por ano de arrecadação para dar para empresário corrupto bolsominion foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro. Aí depois esse pessoal financia a tentativa de golpe de Estado, sabemos o motivo. Então todas essas mudanças que o Lula está fazendo na economia poderiam ter sido feitas lá atrás. Não é que, nossa, o Lula está pegando um momento que é um boom econômico, que sorte do Lula. Como dizem na Globo News, eu vi lá a Mônica Waldvogel, Merval Pereira, uns outros 2 ou 3 ali, gaguejando para falar que a economia vai bem e falando que é sorte do Lula. Só o Otávio Guedes no Globo News é ali a voz diferente. Fala, gente, fica difícil falar que é sorte, né? Toda vez que o homem assume, a economia melhora, aí ele sai e piora, é sorte, né? Bom, quanta sorte! Vamos ter que colocar aí a matéria de sorte no curso de ciências políticas.
O Otávio Guedes estava ali tirando sarro na cara, ao vivo, dos outros comentaristas. Né? Você vê que é assim que tá a mídia, falando, é sorte. Então, não é sorte. São coisas que poderiam ter sido feitas e quem está fazendo agora é o Lula. Nisso tudo, envolve também, além desse projeto bilionário, tem o projeto de começar a explorar o novo pré-sal. O novo pré-sal vai dar de 12 a 30 trilhões de reais. Aí é muito maior do que eu estou falando. Tem vertentes ali no Ministério do Meio Ambiente, que é gente que não é petista e não gosta do PT, que tem atrito com os petistas. Quando eu digo atrito, é atrito mesmo. É gente que não se gosta, gente que se olha e fala... tem gente ali no Ministério do Meio Ambiente, que é gente de confiança da Marina Silva, que quer que o Brasil não explore esse novo pré-sal, porque isso é ruim para o meio ambiente. E tem gente no PT que fala, não, se não explorar agora, vai explorar num próximo governo de direita que entra, vai explorar tudo isso aí, vai explorar da pior maneira possível e vai entregar tudo para os americanos, que é o que os americanos querem. Esse pessoal tem briga no governo, viu? Para quem não sabe, tem briga. Começa a acusar a Marina Silva, que ela abraçou o Aécio Neves, que era o candidato dos Estados Unidos, que ela isso, aquilo, mas a Marina Silva está fazendo um ótimo trabalho. E aí o que acontece? Esse pessoal defende, e essa parte eu defendo, sem os ataques à Marina Silva, essa parte eu defendo, que o Brasil explore agora. Temos 30 trilhões aí de petróleo para explorar, vão esperar. Esperar o quê? Explore agora e usa isso para industrializar o Brasil da maneira mais responsável possível, porque senão vem um governo de direita, extrema-direita lá na frente, que vai simplesmente vender tudo para os Estados Unidos, levar muita propina nisso tudo e vão ficar assim, ó, igual com o pré-sal, vamos ficar assim, ó, lambendo os dedos. Eles comem o banquete e a gente, o que sobrar de migalha fica pra gente. É isso. O pré-sal foi quase todo entregue já para americanos, noruegueses, espanhol, para tudo que você puder imaginar, foi entregue o nosso pré-sal. Pra gente ficou ali eles comem o filé, a gente rói o osso. É isso que ficou o pré-sal. Agora tem um novo pré-sal que é maior que o outro. Então, a tendência é que o Brasil use os créditos verdes que tiver, comece a se industrializar de maneira a perder o mínimo possível de créditos para continuar vendendo créditos para os europeus. O Brasil é quem tem a floresta amazônica. Então, eu vou te falar, o que está se desenhando aí para os próximos meses é que o Brasil vai deslanchar na economia. Deslanchar. Vai ser um negócio assim... Vai ser uma decolagem, eu não esqueço de um articulista do The Economist que falou, se o Brasil aproveitar direitinho isso aí, e pelo que eu tô lendo dia após dia, tudo indica que o Haddad e o Lula estão trabalhando para que aproveite bem, o Brasil vai ser a Suíça da América Latina. O Brasil vai ser um país que todo mundo fala, caraca, exemplo aqui, Brasil, ó, qualidade de vida para todo mundo, salários altos, moeda forte, tudo forte, como quando você vai num país europeu desses mais ricos aí, Holanda, Suíça, Noruega, você vai lá, você fala, nossa, tudo é caro nesse país. Por quê? Porque a moeda é forte, as pessoas ganham muita grana, todo mundo ganha muito. Quando esse pessoal sai do país deles e vai para outros países, para eles é tudo barato. Ele fala, nossa, que barato aqui em Paris. Paris é barato para um norueguês. O norueguês vai para Paris e fala, que barato. Por quê? Porque esses países têm muita grana. Aí você vai ver, obviamente, cada país tem a sua maneira de economia, mas eu vou te dar o exemplo da Noruega, que hoje, inclusive, se não é um dos países mais caros do mundo. Você vai ver, a economia toda da Noruega foi graças ao petróleo. Toda! A Noruega era o país mais pobre da Europa nos anos 60. Aí descobriram petróleo. E não descobriram petróleo como o Brasil tem, não. Muito menos, mas muito menos mesmo. Eles começaram a explorar o petróleo e usaram tudo para investir em social. Como a Dilma queria no pré-sal. Lá não teve golpe de Estado na época. Não teve golpe de Estado. E aí eles conseguiram. Hoje é o país aí com o maior IDH do mundo. O Brasil tem uma quantidade de petróleo e de créditos de carbono para vender que fala, ó, tchau Noruega. Você vê a Noruega pelo retrovisor daqui a uns anos. É isso que vai acontecer. Então, agora o governo está trabalhando nisso. Lembrando, quando o Lula assumiu a primeira vez, ninguém falava disso. Não existia crédito de carbono, não existia esse pacto assim pelo meio ambiente e tudo mais. Hoje existem pactos que o Lula foi lá, falou na cara do Macron e do presidente da Alemanha. Ele falou, olha, vocês querem que nós nunca poluímos nada, vocês poluíram nos últimos séculos, nós temos que nos sacrificar para que vocês continuem poluindo. Não. Isso não vai ficar assim, não. O Lula falou, a União Europeia mandou uma carta ameaçando não fazer acordo com o Mercosul, se o Mercosul não se responsabilizasse em cumprir parte da agenda climática.
Tem gente infiltrada dentro do governo Lula que é infiltrada dos europeus e dos americanos, gente que tem ligação com essas ONGs europeias e americanas. Eu não estou falando ONGs de proteção ao meio ambiente, não. São ONGs que estão lá para desestabilizar governos do terceiro mundo e fazer com que esses países não se industrializem. É isso. E ONGs que fazem vista grossa a tudo o que os americanos e europeus fazem, porque o objetivo deles é o quê? É manter o status quo. O status é o seguinte, ou os americanos e os europeus, os países do norte global, junto com a Austrália que está no sul, mas se chama norte global, se desenvolvendo, se industrializando e continuando mandando no mundo, e os outros países, eu não posso criar aqui uma indústria, uma fábrica que vai gerar emprego, porque, nossa, talvez vá poluir o meio ambiente. Vou ficar aqui vendendo, vou continuar plantando aqui bem baratinho, com desemprego altíssimo, para vender lá a soja bem baratinho para os franceses comprarem. Oh, que bom, porque o francês não quer comprar soja, cara. Vou também, com desemprego altíssimo, plantar banana, plantar laranja, café bem baratinho, para vender bem baratinho para eles, que eles não querem comprar caro não, com o dinheiro deles industrializados. E não vou industrializar o país, vou só plantar para eles, sem gerar emprego bom. Não. Então, é isso que está aí, essa é a mudança que está para ser feita nos próximos meses. Os europeus não estão gostando nada disso, porque isso vai mudar como isso está sendo feito. De pano de fundo disso, temos aí a queda do dólar que está acontecendo em velocidade muito mais rápida. Desde que a Dilma assumiu o Banco do BRICS, aí se alguém quiser comenta aí que eu faço um vídeo sobre isso, o BRICS agora tem adesões de vários países grandes estão aderindo ao BRICS e esses países já se comprometeram a fazer comércio entre si sem usar o dólar. O dólar está sendo cada vez menos utilizado. A Índia começou a fazer negócio com a China. Estou falando Índia e China, são dois países com mais de 1,5 bilhão de habitantes cada. Mais ou menos 1,5 bilhão. São países aí, juntos têm quase 40% da população mundial. Eles não compram entre si em dólar mais. Olha o tamanho da pancada que estão dando nos Estados Unidos. Muito bom ver essa curva da história, muito bom estar aqui para ver uma curva da história em que a Dilma, depois de tudo que ela passou, foi torturada, foi presa num governo de ditadura militar que foi imposta, financiada pelos Estados Unidos, depois chegou à presidência, foi derrubada também num conluio dos Estados Unidos e hoje a principal responsável pela queda do Império Norte-Americano e dos europeus se chama Dilma Rousseff. Mas como é bom ver o mundo dar voltas. E olha, essa volta assim, olha, é uma das melhores da história. Os dias de hoje, esses anos aí que a gente está vivendo, 2022, 2023, até 2030, estarão nos livros de história, viu? Mas estarão nos livros de história dos próximos séculos, não das próximas décadas. Vai todo mundo se lembrar vai todo mundo estudar exaustivamente o que aconteceu, principalmente entre 2021 a 2030, talvez, por aí, que é a queda do império dos europeus e dos americanos e um mundo multipolar, onde os países que eram pobres se tornam cada vez mais ricos. Veremos isso e, felizmente, ganhamos aí a eleição e temos um governo do Brasil que está 100% mesmo dedicado a isso. Eu peço aí sua inscrição no canal. Falou!